Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é a quarta do sobrenatural. Sim, é o dia que o Pai reserva. Reserva para mim, para você. Reserva para que eu e você nós possamos receber mais uma porção dos seus ensinos, da sua palavra, mais uma porção das suas instruções, mais uma porção da sabedoria divina, vinda do seu trono. Sim, vinda do seu trono, para que nós coloquemos em prática, para vivermos como filhos e filhas de Deus, um Deus todo maravilhoso, um Deus todo poderoso, que cuida dos seus. Sintam-se abraçados no amor de Cristo. Você que está se conectando agora, já dá um like, tá? Já compartilha entre os grupos, faz o aviãozinho e permita que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso à palavra de Deus, elas vão conhecer desse Deus maravilhoso, um Deus que continua te livrando, te protegendo. Jesus é aquele que ainda cura hoje. Jesus é aquele que ainda cura hoje. Mas eu não estou vendo Jesus. Mas a cura é feita pelo Espírito Santo de Deus, tá? E nós temos ouvido falar em muitos testemunhos, tá? De curas, de milagres, de sinais, maravilhas, dos quatro cantos do mundo, onde o Evangelho é pregado, a palavra de Deus ela é pregada, acontece, tá? Não só no nosso ministério, não só onde nós temos ou estamos chegando, mas nos quatro cantos do mundo, porque até pela internet, nas plataformas digitais, as pessoas estão recebendo orações, as pessoas elas estão recebendo a mesma unção, e para Deus não existe distância, tá? Pode ser aqui, presencial, pode ser por meio do vídeo que você está assistindo. A palavra de Deus ela é tão tremenda que se você pegar e começar a fazer coletâneas de testemunhos, você vai ver que até programas gravados, já 5, 10, 20 anos, até programas antigos, quando as pessoas estão assistindo, elas assistem e é como se fosse agora. A pessoa vai, fala, declara, libera a palavra e ali naquele momento a pessoa recebe como se fosse agora um milagre. E Deus é tremendo, sem fronteiras, tá? E principalmente agora, né? Que estamos com canais aí de abertos, né, pelas plataformas digitais. E eu queria Marcos capítulo 7, versículo 24. Narrativa bastante conhecida, mas eu queria meditar com você para ver quando você busca o lugar certo, você busca acessar o lugar especial, algo acontece. Como assim? Porque assim, a gente tem visto muitas pessoas ficarem, vamos dizer assim, na sua, em casa, sem buscar o Senhor, sem buscar na palavra, sem buscar acessar um lugar especial. Que lugar especial seria esse? Em frente a Jesus, com Jesus. Então você deve o tempo inteiro tentar acessar esse lugar especial, estar frente a frente com Jesus. Como assim? Pode começar em casa. Você não tem um quartinho que você reserva um momento ali para as suas orações, que a gente diz, fecha a porta, entra no teu lugar secreto. Ali é um lugar especial, é a conexão que você vai estar com Jesus. Mas também, às vezes, esse lugar especial ele se dá da seguinte forma. Você sabe que um ministro do Evangelho, uma pessoa que carrega unção de cura, unção de libertação, unção, e você sabe que ele vai estar presente. Então você vai e busca estar no lugar que ele vai estar, ministrando, pregando. Por quê? Porque aí também é um lugar especial. Você vai ter acesso a esse lugar especial, onde a presença de Deus, a unção de Deus, ela vai estar presente. E quando você busca com a intenção, se junta com a unção e o milagre acontece, tá? Então, a maioria das vezes nós vemos
o que acontece quando você está com o seu coração quebrantado, quando você está com o seu coração disponível, quando você está com o coração com desejos, vamos dizer assim, quando você tem um coração que você crê na palavra, crê no Jesus, crê que vai receber o milagre pela fé. Aí você já começa a ativar a fé. Isso. A fé, ela tem que ser ativada, ela tem que ser aumentada. Porque todos nós recebemos uma medida de fé. Tá? Vamos dizer assim, a gente recebe um pouquinho. Mas cabe a mim, cabe a você desenvolvermos. E a gente tem falado e fala, como é que você vai desenvolver a fé? É pelo ouvir a palavra de Deus. Em cada vez que você escuta uma narrativa, escuta o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo e continua a fazer, aí sim você vai começando a entender que tudo é possível ao que crê. E a gente tem falado muito isso na questão da fé. Por quê? Porque hoje nós estamos sendo bombardeados por tantas coisas nesse mundo, que é preciso que a gente ative a fé, declare a palavra, confesse a palavra, estude a palavra, esteja no lugar especial para que tudo aconteça. Então Marcos capítulo 7, o versículo 24 a 30, diz assim que Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença, porque onde Jesus está, todos sabem. Tá? Quando Jesus chega, todos sabem. E de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se a seus pés. A mulher era grega, Sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha um demônio. E ele lhe disse: deixe-me primeiro que os filhos comam até falar, até fartar. Deixe o quê? Primeiro os filhos comam até fartar. Não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem das crianças. Então Jesus lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. Já saiu da sua filha. Por causa de quê? Da resposta. Vamos analisar um pouquinho aqui. Jesus disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Porque os filhos, quando Jesus estava falando ali, estava falando dos judeus. Como ela não era da mesma, não era considerada filha, pelo menos assim para o povo lá, aí Jesus disse: olha, eu vim primeiro para os filhos. Deixe que eles comam se fartam, depois não é correto eu tirar o pão agora e dar para vocês, dizer, lhe atender agora. Isso era o que Jesus estava tentando explicar, né? E ela disse: não, Senhor, vou só conjecturar. Não, eu não aceito, não. Eu quero pelo menos as sobras que caem da mesa. Hã? Tá vendo? Jesus disse um não para ela, e ela não aceitou o não, e disse: não, Senhor, me dá pelo menos umas pequenas migalhas. Gente, e às vezes Jesus olha para mim e para você e dá um não assim, esperando a nossa atitude, a nossa reação. Porque quando a gente quer determinada coisa, quando está alinhado à palavra, a gente vai buscar, a gente vai perseverar. Sim, perseverança. A gente não, vamos dizer assim, não aceita um não de primeira. E foi isso que Jesus disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da filha. Bem, gente, ela tinha uma necessidade, era para a filha. Foi lá buscar. Jesus disse um não, mas de repente ela não aceita o não e insiste. Diz: Senhor, pelo menos o que cai. Aí Jesus diz: por causa da resposta, vá, tua filha está curada, né? Porque era o seguinte, a questão da mulher geralmente era segundo plano. Se observasse como era que andava Jesus andava, os 12 ali andavam mais próximos, aí tinha os 70, tinha os 120, tinha aquela multidão, e depois era que ficavam, vamos dizer assim, as mulheres. Então as mulheres eram consideradas segundo plano, era um pouco delicada essa situação. Então, e Jesus vai te explicar quando ela chega ali naquela casa, que ele tinha sido enviado para os judeus. E Jesus usa de eu vou dizer assim, peraí, a menina não estava presente. Estava onde? Em casa. Olha só o poder de Jesus.
Não é limitado só presencial, ele tem que colocar a mão. Ele só liberou uma palavra. A tua filha está curada. O demônio já saiu dela. Então, quando a palavra de Deus é liberada, não existe fronteiras, tá? Por isso que a gente fala e acontece. E a gente tem tido esses testemunhos das curas, dos sinais, até libertações à distância, né? Às vezes a gente ora por telefone, bem interessante esse lado espiritual, porque quando você crê, acredita e libera a palavra de Deus, tudo acontece, né? E essa cura foi realizada à distância. E foi realizada não para um judeu, mas para, vamos dizer, essa mulher considerada gentia, né? E no aspecto espiritual, os gentios, eles estavam longe. Sim, estava bastante longe. Longe de ter o acesso aos benefícios. Era, vamos dizer assim, não pertencia aos escolhidos, então estavam totalmente distantes, né? Mas Jesus ali libera e pela fé dela a menina é curada. E quando eu e você nós desenvolvemos esta fé, né? Quando nós desenvolvemos a palavra que entra no coração e funciona, não importa o lugar, não importa o que seja, o importante é que a palavra de Deus, ela funciona. O que é que as pessoas às vezes estão vindo buscar na presença de Jesus? O que as pessoas estão vindo buscar às vezes na igreja? O que as pessoas estão vindo buscar? É Jesus ou é um milagre? Porque tem gente que busca só um milagre, mas eu dou uma declaração e já um conselho. Busque o Jesus, porque aí você busca o por completo. Você vai aprender dele, você vai estar com ele, você vai ter a sua presença. E essa presença ela vai servir não só para a busca do teu milagre, mas para a tua vida inteira, né? Se a mulher ali ela buscou um milagre, ela fez algo. E você tem feito algo na busca de Jesus, na busca dos seus objetivos, na busca do que você quer? Ela procurou. Então, chave, procure Jesus também. Tá? Procure Jesus. Porque o que acontece? Muitos estão esperando o milagre chegar na sua casa. Mas que bom que você ligou, que bom que você está com as plataformas, porque você ligou, acessou, o milagre está chegando na sua casa. Tá? É bem diferente quando nós não tínhamos esse acesso, e agora nós temos o acesso. E você tem o acesso de estar recebendo a palavra e se cumprindo aquilo que a palavra está sendo declarada. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 5. Versículo 14. Ele chegou aqui com Atos 5, 14. Desculpa, só um minutinho. Atos 5, versículo 14. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Embora o povo os tivesse em alto conceito, e era um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. O crer é muito importante, porque o crer atraía mais pessoas, atraiu mais cristãos, mais seguidores de Jesus, mais pessoas para o caminho, mais pessoas para continuar. Por quê? Porque Jesus ele fez milagres na presença, continuou fazendo por meio dos apóstolos, dos discípulos, e continua fazendo hoje por meio de mim, de você, e o Espírito Santo é quem realiza o milagre. Tá? E quanto mais se pregava, quanto mais acontecia os milagres, as curas, né, mais eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas.
para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Tá? A medicina naquele tempo não era tão avançada, então as pessoas acreditavam mais. E a falta de fé hoje bloqueia uma cura. A falta de fé bloqueia um avanço seu. A falta de fé bloqueia, vamos dizer, um sucesso nesse mundo que você procura. Mas uma pessoa de fé, assim como o caso que nós lemos da mulher, que ela foi em busca de uma necessidade, liberou uma unção que Jesus carregava. E Jesus dá uma ordem, libera. E a filha é liberta. A fé que aquela mulher foi buscar em Jesus era tão grande que Jesus disse não, e ela não aceitou o não e transformou o não numa resposta boa, e até perguntou se não poderia comer das migalhas. E isso comove Jesus, e isso chama a atenção de Jesus. E você tem feito algumas atitudes para chamar a atenção de Jesus? Pois naquela hora que a mulher, vamos dizer assim, ela rebateu, ela devolveu o não de Jesus, mas com a forma que disse assim: Jesus, eu quero, mesmo assim, se eu não tenho direito, mas eu, como se dissesse, eu me humilho, me prostro diante de ti. E a fé daquela mulher liberou a unção, e ao liberar a unção, aconteceu a libertação. Pois a fé daquela mulher, ela atraiu todo o poder de Jesus, atraiu o coração de Jesus ali. E quando você está diante de um ungido, de uma pessoa que carrega a unção do Senhor, cabe a você acreditar ou não. É quando nós liberamos a palavra de Deus, nós não queremos que você, vamos dizer, acredite. Não, você peça testificação ao Espírito Santo. Para quê? Para que Ele testifique com você que a palavra de Deus ela é verdade, desde o início e até o final. Amém? O ungido libera a palavra. O ungido libera a unção. O ungido ora. E aqueles que creem, aqueles que recebem, a palavra ela cumpre o propósito para que é lançada. É por isso que nós temos a extensão de sermos, vamos dizer, as mãos, os pés, os olhos, a boca, os ouvidos de Jesus hoje, para continuar pregando a palavra, porque assim Ele nos incumbiu, assim Ele nos comissionou, assim Ele nos ungiu, para levarmos o seu Evangelho aos 4 cantos do mundo. É por meio de mim e de você que nós vamos fazer isso, tá? E muitos sinais, muitos milagres, muitas curas vão acontecer, porque Jesus continua curando hoje. Jesus, aonde Ele andava, as multidões vinham e todos eram curados. E aqui nós vimos também em Atos, e todos eram curados pelos discípulos, pelos apóstolos. É interessante porque quando eles começaram a realizar tudo isso, eles começaram a ser perseguidos. Aquelas mesmas perseguições que Jesus sofria quando curava no sábado, quando curava um doente, que os religiosos olhavam e diziam: não pode fazer isso, não pode isso, não pode aquilo, porque eles eram muito ao pé da letra e a interpretação deles não era correta. E Jesus sempre mostrando a verdade, sempre mostrando o reino. E isso é importante a gente ver, porque a gente tem que afastar um pouco os religiosos e ver o que é o reino de Deus, tá? Hoje, quando as pessoas elas acreditam, quando elas creem, acontecem milagres ainda hoje. É claro, como eu falei, que a medicina avançou bastante. Então, quando a medicina não consegue, porque tem casos que eu vou dizer assim, elas são espirituais, e esses casos espirituais, eles são delicados, que às vezes a medicina não consegue, mesmo com esses avanços, tudo, de um modo bem extraordinário, e foi descoberto milhares e milhares de curas aí, né? Transplantes, tudo isso.
Mas quando a doença ela é mais espiritual e assola muito a humanidade, nós temos bastante pessoas aí sofrendo de doenças espirituais. E existem muitas causas para isso acontecer, né? Vamos dizer assim, depressão, culpa, raiva, medo, tudo isso vai gerando ali problemas na alma, né? Desespero. E isso é ocasionado às vezes porque você começa a ter uma tristeza, né? Às vezes até pecado, às vezes separações nos familiares. Então tem muita coisa que ocasiona essas doenças espirituais. E é necessário uma intervenção na área espiritual. E às vezes não se consegue avanços na medicina para resolver isso aí. Às vezes tem paliativos, mas a solução é quando Jesus libera a sua palavra. Ele diz: está liberto, está curado, está sanado. E assim é feito. A mulher, ela foi, ela buscou. Ela teve o acesso ao lugar especial. Quantos casos a gente vê que a mulher ela vai, ela busca. Porque a mulher é determinada, quando ela quer alguma coisa, ela vai buscar. Ela insiste, ela não desiste fácil. Às vezes nós, vamos dizer assim, podemos até desistir, mas a mulher, quando ela busca, a mulher ela tem um instinto de proteção da família. Então ela vai sempre buscando, quando ela, principalmente sendo filhos, ela faz. Temos o caso de muitos casos que foi preciso romper as multidões, né? As pessoas queriam chegar perto de Jesus, mas tinha uma multidão, né? E o leproso, a cura do paralítico, quando disse, chegando a ele, achegando-se a Jesus, gritando, né? Filho de Davi, tem de misericórdia. Então sempre as pessoas, elas buscavam Jesus. E o que eu aprendo aqui, você aprende aqui, é que nós devemos ir ao encontro de Jesus, ao encontro do Mestre, ao encontro da unção, ao encontro de sua presença. É estarmos no lugar certo. Porque o lugar certo é o ambiente de ser gerado o milagre. E nós, chegarmos a Ele, no lugar do milagre, e Jesus vai estar no lugar do milagre, te esperando. Eu poderia dar várias e várias chaves aqui, mas eu diria assim, reconheça Jesus como Rei dos Reis, Jesus como Rei dos Reis. Pois assim o Bartimeu diz, filho de Davi, que Davi não era rei? Então Jesus foi Rei dos Reis. Por isso que ele chamou filho de Davi, porque ele estava reconhecendo a autoridade máxima. É reconhecer que Jesus tinha poder, tem poder, ele tinha, tem e continua tendo. Não cessou ali não. Jesus é o operador de milagres ainda hoje, na minha e na tua vida. O que tu passas, o que tu necessita, traga para Ele, busca Ele, acessa aí. Você precisa ter as mesmas atitudes. Pegou essa chave? Atitudes dessas pessoas que conseguiram os milagres, conseguiram o resultado. Então a chave é a atitude. Eu e você, nós temos que ter a atitude de buscar, de reconhecer o Senhor como Rei dos Reis, saber que Ele pode realizar, que Ele quer realizar. Além de poder, Ele quer realizar. Depois lá em Mateus 28, 18, Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebeu essa autoridade. E Jesus concedeu essa autoridade à igreja também. Concedeu essa autoridade aos ministros. Você sabe o que você quer? Você sabe o que você deseja? Você sabe qual é o que você está precisando? Pois aquela mulher, ela sabia. Porque tem gente que chega e diz, olha aí, qualquer coisa.
Mesmo sabendo, mesmo tendo a necessidade, mas não conta, não fala. E eu digo, fale para Jesus. Fale para Jesus o que você quer, o seu problema, qual o seu objetivo. Porque tem pessoas que, quando vão pedir oração e não sabem nem pedir, não sabem nem dizer para que é. Aí tem que ser feita uma oração genérica. E é bom que seja uma oração específica, porque se você está passando algum caso, tem alguma enfermidade, tem alguma coisa para ser resolvida, é bom a gente ser específico, a gente dar ordem no mundo espiritual. E ela falou, ela disse o quê? Minha filha está terrivelmente endemoniada. E você tem que falar o que você está precisando, bem específico, para que Jesus possa dar a ordem, para que você possa receber a oração. Você tem falado com Jesus? Você tem dito para ele qual o problema? Tem que falar. Outra coisa aqui que eu posso dizer como chave é que você procura buscar saber se o seu problema é espiritual ou não. Peça o discernimento. E peça o discernimento ao Espírito Santo. Porque quando você identifica se o problema vem espiritual, você vai orar na área espiritual. E se você vê que é uma causa mais natural, aí na causa natural é mais fácil de resolver. Quando é no espiritual, por isso que eu digo, tem que ser o que é. Porque quando é espiritual, a gente tem que dizer exatamente o que é. Porque se a gente falando, orando, declarando, existe uma guerra no reino espiritual. E quando a gente ora e vai o confronto, existe ali, e Deus faz o julgamento. Quando eu apresento para Ele o que é que eu estou passando, e o diabo às vezes oferece lá as provas, isso e aquilo, é tipo um confronto, aí Deus é o justo juiz, aí julga e libera. Por isso que tem que ser bem feito, bem explicado, bem detalhado, e você tem que ter o discernimento. Agora pede o discernimento e leva e ora. Porque quando ela disse que minha filha estava terrivelmente endemoniada, ela sabia qual era o problema já. Ela já tinha identificado, ela já tinha o discernimento. Que poderia ser, não era humano, mas era espiritual. Então a gente vê, né? Humano vezes espiritual. E uma outra chave aqui que eu até já falei, mas eu quero destacar para você pegar. Vença as oposições que são colocadas diante de ti, nesse teu caminhar, nessa tua vida. Porque às vezes você está próximo a conseguir algo, mas tem tanta oposição e você desiste. Identifica aí as oposições e vá orando e vá tendo a perseverança e dizendo, Senhor, me ajuda, mesmo que eu não consiga, Senhor, me ajuda. E o Senhor, às vezes, que você caiu, Ele te tira a mão e diz, levanta. Porque uma das primeiras oposições ali é Jesus ficar em silêncio. E às vezes o silêncio de Jesus, às vezes a gente não compreende, né? Aí muita gente para de orar, para de pedir, para de clamar, para de buscar o local especial, o lugar especial. E às vezes pode ser até os próprios discípulos, ou até mesmo os cristãos dizem, não ora mais não tem mais jeito. Então tem às vezes coisas que quer que você fique fraco, né? Então diz, não, tá difícil demais, isso é impossível. Aí são os testes da fé, né? E a gente tem que ver que ela não desistiu. Recebeu uma palavra, mas não desistiu. Então não desista, tá? Persista e não desista. Se você está buscando, acesse o lugar especial. Tenha esse momento com o Senhor e vai fazer uma grande diferença. E ela reconheceu. Ela reconheceu quando Jesus disse, porque uma das coisas, né, Jesus disse, eu vou dar um fim para você, para te ajudar. Ela disse, Senhor, mas aí eu fico esperando aqui as sobras. Até os cachorrinhos comem das sobras. Então, foi uma forma de se falar, mas a gente sabe que ali era mais só um teste daquela mulher. E hoje você tem sido testados?
em algumas situações, né? E hoje você tem sido até impedido de chegar ao lugar especial. Mas faça com essa mulher, avance, chegue e tenha acesso. E hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da sua cura. É o dia de você receber a solução. Esteja preparado. Acesse esse lugar especial. Tenha o entendimento e discernimento. Entendimento e discernimento. Pois a mulher ali, ela clama, ela pede. E nas adversidades, nas lutas, nas batalhas, eu e você, nós devemos procurar o Senhor Jesus na hora certa. Às vezes pode ser procurado até pessoas para resolver alguma situação. Mas a gente tem que pegar aquela chave de buscar primeiro quem? Deus, o Jesus, Rei dos Reis, o Método dos Métodos, o Advogado dos Advogados. Quantas? Apresentar para Ele. E em seguida Ele vai dar orientação e vai dizer, procura os profissionais, que é isso que a gente tem feito, tem ensinado a vocês, né? Primeiro se ora ao Senhor, e vindo a direção, aí você vai ver que tudo vai fluir e nada vai impedir a tua vitória. Ei, filho, a vitória é tua, Jesus já conseguiu para mim por você. Agora, algumas vezes, tem essas vozes que é do mundo, que a gente tem falado tanto, que tenta confundir a voz da verdade, que é o Evangelho. Então você tem que ficar atento. Né? Não dê ouvidos às vozes do mundo, mas dê ouvidos à palavra, e depois, em cima da palavra, você vai receber a orientação. Pois, por quê? Porque quando Jesus fala ali, não é bom. Não é o quê? Não é bom. A mulher, ela entendeu. Ela entendeu que não era bom realmente. Mas que Jesus podia fazer? Podia. Aí ela insiste. Chave é o quê? Insistir, persistir. Porque quando Jesus diz não é bom, Jesus não estava dizendo assim, eu não vou fazer não. Viu a diferença? Olha, não é bom o que eu faço. Mas ele não disse, eu não vou fazer, como aquele não bem grande. Aí tem muita gente, muito cristão, que desiste. Estava já chegando, conseguindo colocar as mãos ali na bênção que a gente fala, né? Aí desiste. Mas dê mais um passo. Ande mais um pouquinho. Seja mais persistente. Tenha consistência. Tem o quê? Ser persistente, ter consistência. Consistência você vai fazendo até chegar lá. Não conseguiu ainda? Tenha consistência na oração. Até você conseguir. Agora tem gente que vai perseverando, vai tendo consistência e joga fora. Como assim jogar fora? Com uma murmuração, uma reclamação. E você não vê ela fazer isso. Pelo contrário, ela vai buscar. Então a gente tem falado muito isso. Por quê? Porque muita gente tem perdido. Perdido as bênçãos, os milagres. Por essas besteirinhas. Às vezes até uma palavra contrária. A gente no programa, a gente disse até que a pessoa fizesse o jejum de palavras negativas. Então, não fala palavras negativas. Se falar palavras negativas, fale 3 palavras positivas. Para quê? Para anular no mundo espiritual. E outra coisa que eu poderia dizer para você, aprenda a ser um adorador em espírito e em verdade. Um adorador que mesmo em meio às situações, mas está ali adorando a Deus, adorando o maravilhoso Deus, o poderoso Deus. Porque a gente sabe que por meio da adoração a gente consegue chegar e tocar o coração de Deus. Então faça isso em espírito e em verdade. Para quê? Mas eu não consigo ainda. Começa louvando e adorando no teu corpo, no teu natural, e vai desejando e pedindo ao Espírito Santo que te ensine a orar em espírito e em verdade, adorá-lo, louvá-lo em espírito e verdade, que você vai ver. Isso é prática, isso é persistência, isso é consistência, isso é desejo. Porque às vezes a pessoa quer enfrentar tudo isso já
sabendo tudo. Não, gente, a gente vai aprendendo, tá? Então, passo a passo. Você tem que desejar, você tem que perguntar. Pra gente aprender, a gente tem que fazer muitas perguntas, tá? Isso eu tenho ensinado e tenho dito. Pergunte ao Espírito Santo. É. Porque quando ele é nosso amigo é que a gente tem que conversar, tem que falar, tem que perguntar. Mas eu não estou vendo, mas ele está aqui, ó. Você lembra que a diferença quando os nossos antigos, no Antigo Testamento ali, eles recebiam o Espírito Santo? Geralmente o Espírito Santo, vamos dizer assim, era mais em cima, ele não era dentro como nós, tá? Então hoje a gente tem um privilégio porque ele está dentro, depois ele age como os antigos, em cima e no ambiente, né? Então hoje é bem mais poder que está sobre as nossas vidas, para que aconteça a proteção, os milagres, que a gente seja guiada, né? E quando você tiver a oportunidade, ajoelhe-se diante do Senhor. Se você não consegue fazer isso naturalmente, ajoelhe-se de coração, se quebrante, agradeça, porque são chaves poderosas. A gente tem falado muito isso, porque é um tempo, gente, que tudo isso vai ter que ser uma constância nas nossas vidas, para a gente enfrentar todos esses os males que estão soltos no mundo e todos os ataques, né? E a gente tem que ver que, pegar aí umas narrativas, a gente vê, perguntar quem era um dos maiores adoradores. A gente vai lembrar sempre assim, Davi. É tanto que, abra aí o Salmo 71, versículo 8, que a gente sabe que quando ele estava ali cuidando das ovelhas, ele estava louvando com a harpa. Então ele não desprezava o momento, ele estava sempre buscando uma comunhão com o Senhor. E uma das formas que ele achava de ter essa comunhão, de agradecimento, era louvando ao Senhor. Salmo 71, versículo 8. Versículo 5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Que declaração, né? Desde a juventude ele já tinha confiança no Senhor. Desde o ventre materno dependo de ti. Gente, como é lindo e maravilhoso. Ele já reconhecendo que desde o ventre materno já dependia de Deus. Tu me sustentastes desde as entranhas de minha mãe. Por isso eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Ele vai falando, né? Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Mesmo que os inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. E talvez até eles digam, Deus o abandonou. Persigam e prendam, pois ninguém o livrará. E ele diz, não fiques longe de mim, Senhor. Oh, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam os humilhados, os meus acusadores. Que sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei a esperança, te louvarei cada vez mais. Gente, porque isso é às vezes em momentos difíceis, em momentos que você está enfrentando as lutas. Você vê o quanto o louvor, a adoração de coração, mesmo em meio às angústias, aquelas perseguições, porque ele estava sendo rodeado, os inimigos ali, mas ele sabia tocar o coração de Deus, ele sabia louvar, adorar, ele sabia se ajoelhar. E isso é um exemplo de que você pode usar como chave, louvar, adorar ao Senhor, para quê? Para que teus problemas sejam resolvidos, porque você toca no coração de Deus, né? Aí eu pergunto, os teus lábios, a partir de hoje, você vai enchê-los de louvor?
de glória e gratidão a Deus? Não? É chave também. Encha teus lábios. O Salmo 34:1 ele diz, né? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É maravilhoso a gente saber. Então, que a gente possa estar louvando, adorando ao Senhor. O 86:10, né? Salmo 86:10. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Gente, necessita de uma maravilha, necessita de uma intervenção divina. Toca o coração de Deus. Vá e acesse esse lugar especial. Tocar no coração de Deus é um lugar especial, assim como aquela mulher procurou Jesus. Procura Jesus. Procura um ministro. Procura uma igreja. Procura. Que você vai encontrar. Você tem o acesso. E esse acesso é livre. Ninguém vai te impedir. Possa ser que surjam as oposições. Possa ser que surjam pessoas que queiram te impedir. Mas o acesso é livre. Depende de você. Às vezes tem que furar uma barreira, tem que pular, tem que fazer alguma coisa, mas achegue-se diante dele e adore-o. Quando a gente olha lá Jeremias 33:3, né, que é bastante conhecido, invoca-me e te responderei. Aí eu te pergunto, você está invocando o Senhor? Em todos os teus momentos difíceis, as lutas, as batalhas? Então invoca e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Que nós não sabemos. O Senhor tem muita coisa guardada para mim e para você. Eu te pergunto, o que está te incomodando? Conta para Jesus. Onde é a tua dor? Conta para Jesus. Pois aquela mulher, ela soube aproveitar o momento que estava ali com Jesus. Mesmo com a situação difícil em casa com a filha, mas ela soube aproveitar. Soube expor. Soube colocar diante do Senhor a situação dela. E a gente tem ensinado aqui, a gente tem tido muitos testemunhos de pessoas que estavam numa situação que não... Mas na hora que orou, na hora que se quebrantou, até clamar, até, vamos dizer assim, até chorar de dor perante o Senhor. Até diante de situações que as portas não estavam abertas. Mas as pessoas aprenderam a clamar ao Senhor, a acessar esse lugar. E as portas fazerem assim, se abrirem. E o milagre chegar. Mesmo diante de oposições, mesmo diante daquilo. Mas depende de mim e de você. As oposições é para nos trazer mais força, mais esperança, mais atitude. Devemos usar também as palavras certas. Porque pode ser que tenha vindo muitos nãos aí. Ou ainda não. Ou não é bom. E o Senhor está dizendo, não é bom. E você pode dizer, mas eu aceito as migalhas, Senhor, que cai da tua mesa, porque a mesa do Senhor é farta. Ele tem esse banquete para mim e para você, para nós estarmos assentados com Ele. O que é que Apocalipse diz, né? 3:20. Eis que bato. Se você abrir, cearei com você. Então a mesa está posta. Está para mim e para você. E isso é importante que a gente saiba, a gente use, porque Jesus é aquele que continua curando, continua sarando, libertando. Jesus é aquele que quer fazer. Assim como fez com essa mulher. Libertar, curar, resolver, trazer a solução, pois o nosso Senhor Jesus é o especialista nas causas perdidas. Ele é a solução. Procure-o, se achegue no lugar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão conectados agora. Talvez eles queiram apresentar alguma situação, queiram apresentar alguma enfermidade, alguma doença, um problema.
Eles estão tendo acesso a Ti, esse lugar especial. E agora mesmo eles estão escutando de Ti. Talvez um ainda não, mas insista. E nós estamos insistindo aqui como igreja, como comunidade, como irmãos ao redor do mundo. Jesus, as migalhas estão caindo da mesa. Deixe-me nos pegar essas migalhas. Jesus está dizendo, não as migalhas. Venha, pois eu estou batendo a porta e venha cear comigo na mesa. Porque filho e filha tem direito a sentar na mesa. Obrigado, Senhor, porque agora nós estamos na mesa. Obrigado, Senhor, porque agora nós estamos tendo o banquete celestial. Obrigado, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos concede, nos dá e nos renova a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor todos os dias, assim como a Tua própria palavra diz. Obrigado, Senhor, porque aquilo que eu desejei, aquilo que eu coloquei diante de Ti, aquilo que eu coloquei, os meus problemas, as enfermidades, as soluções, eu estou recebendo agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pois assim o Senhor Jesus disse, vá, está liberto, vá, está curado, vá, sua filha está curada. Pois assim o Senhor Jesus libera. A minha palavra foi lançada. Recebe a cura, a libertação, a provisão, recebe a solução do problema, recebe as portas abertas, sente-se à mesa. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por esses milagres que Tu liberaste hoje pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Pega na mão de cada filho e filha e conduz-os, que eles possam receber de Ti, Senhor, essa alegria. Se veja agora já comemorando. Se veja agora, traga à existência aquilo que Você colocou diante dele, como se já tivesse sido resolvido. Em nome de Jesus. Recebe. Recebe em nome de Jesus. E gente, quem não está acompanhando aí a série Exponencial, né? Eu sou Exponencial em Cristo Jesus. Às 7h01, de segunda a sábado. Então, se conecta amanhã. Esteja conosco. Comece a participar. Você que está participando, continue. Continue. Que você está sendo disciplinado pelo próprio Jesus para receber e comer o melhor dessa terra. Amém? Ei, povo lindo. Shalom. Até amanhã.